Vou mostrar aqui alguns processos para vocês. O objetivo é que vocês aprendam aqui hoje e saiam com essa bagagem de entender como vocês podem colocar o Cloud Code para poder fazer a integração do marketing como um todo, que é um dos pontos mais importantes, mas o que isso? Como que ele pode ajudar vocês a alavancar a mentoria de vocês para que vocês consigam escalar aí para uma mentoria que dê mais de 50 mil reais por mês recorrentes. E um ponto mais importante, né, quando a gente fala essa palavra recorrente, ela faz total diferença. Por quê? Porque a gente vê muito no mercado ofertas de primeira venda, né? Então a pessoa compra a primeira vez, ela não compra mais, aí você está sempre correndo atrás do primeiro cliente aí, ou do próximo cliente. E isso faz com que o negócio ele tenha um gargalo muito grande de escala. Porque às vezes você escala muito na entrada, mas você está sempre correndo atrás do prejuízo, e aí seu lead cada vez fica mais caro, o mercado tem sofisticado, né? A curva de consciência tem aumentado. Então eu vou mostrar para vocês como que vocês vão escalar sua mentoria para chegar até 50 mil reais por mês, otimizando seu tempo com Cloud Code e automações. Só que eu quero fazer uma call um pouquinho diferente hoje. Eu quero trazer um pouquinho de parte prática, já mostrando um pouquinho do Cloud Code sendo executado e rodando, e também mostrando um pouquinho do processo que eu crio aqui para vocês. Como algumas coisas, quando a gente executa, o Cloud ele fica pensando, eu vou fazer uma dinâmica aqui com vocês, que a gente vai ficar alternando entre telas aqui. Tá? Eu queria mostrar para vocês um agente que eu chamo de agente Stalker. Esse agente é um agente que ele trabalha mapeando funis de venda. Não só a parte de funis de venda, mas ele mapeia todo o mecanismo de venda do cliente. Né? Então, ele mapeia qual que é o funil, qual que é o criativo, se está escalado, se não está. E aí eu quero trazer esse agente para a gente brincar com ele aí. Então, eu queria que vocês me sugerissem, pode colocar aí no chat, um Instagram de algum player do mercado que vocês conhecem mais famoso, que vocês têm curiosidade de saber como que é o funil do cara. Aí a gente vai fazer ao vivo esse processo aí. E ao vivo é assim, né? Pode ser que dê errado, mas a gente tenta, tá bom? Então, alguém dá uma sugestão, senão depois eu mesmo posso sugerir, tá? Então, por exemplo, Érico Rocha, Pedro Sobral, sei lá, algum que vocês querem saber aí um funil, como que o cara tá em relação à escala, qual o anúncio do cara, e aí eu já entro um pouquinho na explicação do funil deles. Deixa eu pegar isso, voltar na tela para vocês aí. Alguém deu sugestão aí? Bora lá, coloca no chat aí. Ninguém colocou, tá? Eu vou buscar aqui algum para vocês terem uma noção, tá? Deixa eu pegar uma referência aqui. Se alguém quiser saber de algum, aproveita agora que já faço personalizado. Deixa eu pegar um player aqui. Vou pegar o Pedro Sobral, vai, já que é o mais conhecido, né? Deixa eu pegar só o Instagram dele aqui. Então, antes de eu compartilhar, o que eu vou trazer aqui para vocês? Ó, eu vou trazer um agente que é um agente Stalker. Ele é um agente é um dos produtos que eu tenho aqui. Esse agente ele faz todo o mapeamento do funil de vendas do cara, faz todo o levantamento da página de vendas, do funil, do checkout que o cara usa, faz tudo. Então, eu vou mostrar aqui na prática para vocês como que é esse agente funcionando. Depois eu vou entrar na parte lá do meu método, das coisas que eu faço aqui dentro do meu projeto de mentoria e consultoria, tá bom? Então, vou compartilhar a tela inteira aqui para a gente chegar no nosso agente Stalker. Então, qual que é a ideia? Eu peguei o Instagram aqui do Pedro Sobral, peguei o link do Instagram dele e vou trazer ele aqui pro agente do Cloud. Eu vou só pegar um prompt que já está pronto aqui, só para vocês entenderem. Deixa eu copiar ele aqui. Então, eu vou pedir aqui, ó, eu uso os agentes lá de funil, os agentes da plataforma como todo, eu uso um protocolo chamado Open Squad. Foi criado por um cara chamado Renato Sassi, eu gosto muito do método dele, e aí eu fui adaptando o funil para ele. Então, eu vou falar aqui, ó, para o Open Squad, eu ativo a plataforma, eu ativo um agente aqui chamado Nexus, esse agente é um supervisor. E aí eu peço para ele, ó, me trazer todo o funil do Instagram, que no caso aqui eu peguei o Pedro Sobral. O que acontece na prática? Ele vai fazer um mapeamento, então ele vai fazer assim, ó, vou carregar o contexto da plataforma Open Squad e o agente Stalker, para começar a disparar. E aqui ele vai começar a rodar esse agente, ele tem um playbook, que é a orientação desse agente, qual que é o prompt que ele usa, e aqui ele vai fazer todo o swipe do Pedro Sobral, tá? Eu acho que o Pedro Sobral está com o anúncio ativo, né? Espero. Então, ele estando com o anúncio ativo, ele vai buscar ali todo o funil desse cara, vai trazer o funil dele de volta, e aí a gente vai mapear, ele consegue mapear também o perfil do Instagram, consegue mapear várias coisas. Então, enquanto ele está pensando aqui, que aqui vai um tempinho, eu vou falando um pouquinho mais aqui sobre o nosso mecanismo e a forma com que a gente trabalha, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês? Essa escala de mentoria, ela passa por alguns processos, tá? E é importante passar esses processos para que você tenha uma visão sobre eles. Daqui a pouco a gente volta lá no nosso agente para que vocês vejam o resultado. Pode ser que até pule a tela aqui. Então, antes da gente continuar, eu quero falar que quem ficar aqui comigo até o final, você vai ganhar 3 coisas. Primeiro, você vai ver o mapa completo, como que você faz para escalar sua mentoria acima de 50 mil reais por mês. É lógico que você leva um tempo para isso, né? Quem já está escalado, você vai aumentar 50 mil reais se você aplicar isso que eu te passar aqui. E que você consiga atingir esse valor
dependendo, sair do 0 até 90 dias. Lógico que envolve uma capacidade de investimento, uma capacidade de estrutura, e você querer fazer também é o seguinte ponto. Eu já adiantei aqui, né, que você vai ver agentes trabalhando, então você já está vendo o agente lá, o agente Stalker trabalhando, e você pode depois entender como que funciona isso e modelar para o seu negócio. E no final, eu vou liberar aqui um esquadrão de copy para vocês, que são as lendas do copy, o Gary Halbert, o Ogilvy, o Eugênio Schwartz, o Hormose, de graça. Então, no final, eu vou liberar um link aqui para que você consiga baixar esses agentes e essas skills. Então, fica comigo até o final e aproveita ao máximo aqui essa jornada que eu vou passar para vocês o máximo que eu puder, lógico, respeitando o tempo de vocês e a gente ser, ao mesmo tempo, dinâmico, né? E fazer com que vocês saiam daqui, pelo menos, com um grande aprendizado, tá? Então, eu vou me doar ao máximo aqui para entregar o melhor conteúdo que eu puder para vocês e eu peço em troca aí a interação de vocês, que vocês façam um bom proveito desse conteúdo e peguem o melhor que vocês puderem daqui para escalar o negócio de vocês. Então, não sei se você já parou para pensar quanto tempo você perde hoje no operacional e quanto que isso pode estar impedindo de você escalar o seu negócio de mentoria, né? E hoje você pode otimizar muita coisa que consome seu tempo. Então você consegue otimizar o marketing, o tráfego, o conteúdo, o comercial, o operacional. Isso aí consome muita parte do tempo onde você deixa, muitas vezes, de focar no seu negócio, no seu crescimento, para ficar fazendo uma parte ali de apertar o botão, né? E mais do que isso, você pode estar pagando uma agência sem ter necessidade de pagar uma agência hoje, sendo que você pode otimizar esse processo e fazer com que ele aconteça de uma forma muito mais dinâmica, muito mais escalável, uma forma que você faça com que os agentes de IA realmente aprendam sobre o seu negócio e evolua do que uma agência, que muitas vezes você fica trocando de agência, você não evolui, e a agência toda vez tem que ficar ensinando seu negócio, ensinando seu processo, e você não sai desse ciclo nunca. Então, eu, ao longo do tempo, eu fui me especializando em automatizar as coisas. E aí, quando surgiu a IA, melhorou 1000%, porque já hoje que você consegue automatizar, né, com a IA para que você escale seus negócios, e aí você faz muito mais, você se torna, né, muito mais produtivo, e muito menos tempo você constrói muitas outras coisas. Para quem chegou um pouco depois, eu estou construindo aqui, né, já estou rodando aqui, ó, um agente, que ele já está fazendo todo o mapeamento do funil do Pedro Sobral, que eu chamo ele de agente Stalker. Então, esse agente já está rodando em paralelo aqui, ó, já está tendo a etapa aqui, ó, 5 páginas bateram com o teto de 80, não tem o contexto aqui, depois a gente vai seguir aqui e ver o que aconteceu. E aí, existe hoje uma transformação em jogo, né, que é a galera que pega tudo para fazer sozinho, capta o cliente, responde, manda direct, negocia, faz o funil, faz o criativo, sobe a campanha, manda mensagem que vai começar a live, e assim fica um ciclo que você não consegue crescer. E existe um outro estado, que é o estado de você montar um esquadrão de IA que faz isso 24/7 por você. Você faz captação, qualificação, pode fazer follow-up no automático, você pode recuperar mais que 80% do seu tempo hoje que você gasta no operacional e fazer com isso aumente o potencial de faturamento acima de R$50 mil por mês, focando apenas no fechamento e na entrega. Lógico que uma mentoria hoje de ticket maior, você ainda precisa fechar no 1 a 1, tem uma galera que vende, que não precisa, mas você precisa construir muita autoridade para chegar nesse nível, né? E um funil muito de alto investimento para você conseguir fazer dessa forma. Então, hoje sim, dependendo do ticket, você vai precisar fazer no 1 a 1, não tem jeito, né? Então, essa frustração de ter que fazer tudo, você tem que parar o seu negócio, porque tudo depende de você acaba ficando sem tempo para escalar o seu negócio, parece que você trabalha cada vez mais, né? E isso gera uma demanda muito grande que você não consegue dar conta. E esse método que eu vou mostrar para você, mentor, expert infoprodutor, mesmo que você tiver como iniciante, um pouco mais avançado, você já estiver escalando, ele vai funcionar para você. E eu quero mostrar para vocês aqui já alguns resultados que eu tenho, que é justamente onde eu trabalho com recorrência e implementando o método para algumas empresas, alguns experts. Hoje eu atuo com negócios locais, especificamente com 2, 3 tipos de negócios locais, eu vou explicar para vocês, e construindo funis e automações para negócios, para experts no mercado. E também tem algumas pessoas que já passaram com alguns treinamentos meus aí, de outros projetos que eu trabalhei, e eu quero trazer para vocês um pouco dessa bagagem nessa call. Então, 60 minutinhos a gente vai matar isso. Eu não vou falar só de ficar falando teoria, eu vou mostrar algumas coisas para você. Eu já comecei a mostrar o Stalker, né, o agente Stalker aí para vocês darem uma olhada como que ele funciona. Depois eu vou entrar um pouquinho na lógica dele. E você vai sair sabendo como sair escalar sua mentoria, com certeza. E é isso que eu quero focar aqui para entregar para vocês. Só que antes de eu continuar, eu só quero mostrar que eu sei exatamente como que é lidar com esse mundo do marketing digital, né? Eu já tive agência em primeiro momento. Eu vindo, antes disso ainda, vendo o mercado de TI, eu era da área de administração de redes e servidores. Quando eu comecei a me especializar em Cisco, em outros tipos de roteadores, eu acabei arrumando um emprego que eu trabalhava muito longe da minha casa, eu já estava meio que saturado do nicho, porque eu lidava muito com suporte. E aí foi o gatilho para eu sair e me dar bem no digital, trabalhar da praia, né, o mundo do arrasta para cima, né? E eu estava estudando um pouco já no caminho do trabalho, durou 8 meses esse emprego. E aí eu falei, agora eu vou sair e vou me dar bem no digital. Isso foi há 8 anos atrás. Só que, na prática, não foi bem assim. Eu acabei levando quase um ano para ter resultado, ou algum tipo de resultado. Resultado a gente tem, né? Ou é negativo ou positivo, né? O meu negativo já aconteceu, durou durante um ano. E ali eu fui entender que
ser afiliado, você tentar dropshipping, vender e-book, qualquer outra coisa que você tenta na internet, até mesmo o seu infoproduto, ele passa por alguns caminhos, e a única coisa que eu consegui extrair disso tudo foi o aprendizado, porque eu passei a estudar copywriting, estudei tráfego pago, designer, enfim, um monte de coisa, que aí eu acabei atraindo uma grande bagagem, né, tendo uma grande bagagem, que no final eu acabei levando essa bagagem para a prestação de serviço para negócios locais. Foi quando eu entrei para uma mentoria, há um tempo atrás, já 5 anos atrás mais ou menos, e aí nessa mentoria eu aprendi a prestar serviço para negócios locais, fui me especializando em automações, ainda na época não tinha IA como existe hoje, então eu acabei me especializando em criar automações para negócios locais, funis para negócios locais, eu acabei me especializando em nicho imobiliário, então eu já gerei alguns resultados e bons resultados para o nicho imobiliário, e aí as pessoas começaram a me pedir para dar mentoria, para ensinar a galera a fazer, eu acabei virando mentor desse programa durante 3 anos, mas não era o meu método, né? Era o método do Mazini na época, e ali eu fiquei durante 3 anos ajudando ele com os alunos dele, entregando o método dele, e a galera me pedia para eu ter minha mentoria, para ensinar a fazer as automações, fazer um monte de coisa. E aí eu sempre travei porque era um processo muito longo, era uma curva de aprendizado muito longo. Eu tinha passado por essa curva de 2, 3 anos praticamente, até absorver tudo o que eu sabia. Só que aí, de uns tempos para cá, eu comecei a revitalizar essa ideia em mim. Essa consultoria e essa mentoria, ela quase saiu para um método de consultor de IA, para vender serviço para negócio local, mas esse modelo, para mim, eu já não estava curtindo mais, eu já estava curtindo muito mais o modelo ali de funil, eu já tinha especializado com vários tipos de funil, e aí eu acabei segurando um pouquinho, porque justamente eu não queria essa parte de ter que ensinar, construir a página, o layout, fazer um monte de coisa. Aí aparece o nosso amigo Cloud Code, cara, mudou o jogo totalmente, porque aí eu comecei a validar os funis que eu entregava lá para os clientes, aquilo que eu montava para os clientes, eu comecei a validar no Cloud, e aí o jogo mudou totalmente, porque eu já não precisaria ficar parado te ensinando como fazer um site, por exemplo. Deixa eu ver se tem alguém esperando aqui para entrar. Então eu não precisava mais ficar parado vendo como que faz um site, como que constrói uma página, como que faz isso, como faz aquilo. Não, a gente aprendia a comandar, né? Então eu dou o comando, o Cláudio vai lá e executa, e aí a partir dali o negócio ficou muito mais fácil, foi onde eu me encorajei a entregar o método realmente que eu entrego, que eu faço, para mais pessoas, para que elas possam ter o mesmo resultado que eu. Nessa jornada toda, ao longo de 5 a 8 anos, né, entre marketing digital para negócio local e outros, eu já ajudei negócio a faturar 187 milhões, né, no faturamento não é meu, uma boa parte desses milhões aí vem do nicho imobiliário, então tem negócios aí que eu ajudei a vender mais de 500 apartamentos. Eu vou mostrar depois um funil, só se vocês estiverem comigo aí, se vocês quiserem, vocês colocam um joinha aí no chat, eu mostro um funil que eu fiz para o mercado imobiliário, que eu acho que foi o primeiro cara que fez um funil de quiz para vender imóveis no Brasil, está rodando, tá ativo, e está numa automação absurda. Se vocês quiserem, depois eu mostro um pouquinho aí para vocês. Depois dá um joinha aí se vocês querem, que aí eu paro um tempinho para mostrar esse funil. Vamos ver se a galera quer aqui, só saindo um ok, eu quero. Boa. Digita no chat aí, eu quero, para quem quer também, que aí eu mostro esse funil aí para vocês olharem e de repente modelar. Bacana. Então, vou deixar para o final aí, não deixa eu esquecer, eu mostrar esse funil aí para vocês, tá bom? Então, como que funciona? Esse resultado eu fui construindo, e aí, com o passar do tempo, eu percebi que existe um método. Estudei muito copy, muito funil, participei de mentorias, e eu percebi que existe um método para fazer as coisas darem certo no digital, e nem sempre é da forma que as pessoas compram. Então, eu atendo cliente hoje no Brasil, nos Estados Unidos. No Brasil, os Estados Unidos é negócio de serviços, depois dá um tempinho também eu mostro para vocês. Eu criei a plataforma CRM Funnels, que é uma plataforma de automação e atendimento, e aqui que vai entrar um pouquinho do método que eu aplico hoje, que é baseado um pouco no método do Russell Brunson, que é do funil do Lead, que é um funil que ele tudo nele termina numa recorrência, eu vou mostrar para vocês. E eu adaptei esse método hoje para dentro de um Canvas, que esse Canvas, toda a consultoria, a mentoria que eu faço, ou todo aluno que eu tenho, ele tem que passar por esse Canvas, não pode fugir dele, porque ele passa a ser a base de todo o mapeamento do seu processo de mentoria, aquilo que você quer vender. Então, baseado nesse Canvas, hoje nasceu a mentoria que eu chamo Esquadrão de A. Depois, se vocês permitirem, eu falo um pouquinho dela no final para vocês também. Mas a maior margem que você vai ter hoje no seu negócio nem é terceirizar, né? Não é nem terceirizar negócio, é você montar a sua própria máquina. Eu estou falando hoje de Cloud Code, mas lá na frente pode ser que mude, o importante é que você tenha um método e entenda como que funciona. E por que eu posso ser o guia na jornada de vocês? É porque eu já, como eu falei, já tive minha agência, já tive equipe, eu cobrei caro para entregar alguns serviços, eu já fui do lado ali de quem quer montar um infoproduto, uma mentoria. Então, tudo isso me deu bagagem para poder estar aqui falando com vocês hoje e dar um direcionamento. Eu acho que o futuro da IA, com tanta coisa que estão surgindo, vídeo que a gente não sabe mais se é de verdade, texto, foto que a gente não sabe mais se é real, ao contrário do que muitos estão dizendo por aí, eu acho que mentoria é um dos negócios mais rentáveis que vão continuar por muito tempo. Está mudando o perfil agora da mentoria, ela está indo um pouco de mentoria de execução, mas, cara, o aconselhamento que vai mudar o jogo, com certeza. E aqui eu não quero ser o herói da jornada de ninguém, vocês estão acostumados a ouvir da jornada do herói, eu passei por uma transformação e vim trazer isso aqui. Na verdade, eu não quero ser o herói de ninguém, o herói da jornada aqui é você, eu quero só ser o guia, que vai mostrar o caminho que eu percorri, se você acha que faz sentido, lá na frente a gente pode ver se a gente pode correr junto esse caminho. E mais do que isso, né? Você que vai conquistar a sua jornada, o meu papel é mostrar esse método que funciona e vai funcionar para você também. Qual que é o problema que faz com que você não saia do lugar?
Muita gente trabalha no operacional e acaba não saindo do lugar e sente que está preso, né, esse processo. Porque acabou se criando essa armadilha do operacional, onde você tem que fazer tudo, né? Eu tenho que fazer cópia, tenho que fazer criativo, página, tem que atender o cliente, fazer o social selling. E aí surgiram as manias do mercado, que agora a mania é colocar nome bonito para tudo, né? Então, aquela prospecção ativa que você faz no Instagram chama social selling. Agora os caras estão chamando de conteúdo lo-fi, aí depois passa por um conteúdo de 100 Instagram, 100 postagens por dia. Se tem alguém, coloca aí no chat, alguém está fazendo aí 100 postagens por dia? Cara, eu acredito que essa movimentação de mercado, ela mais atrapalha do que ajuda. Porque aí um cara fala, eu tenho que vender low ticket, aí você vai para o low ticket. Aí outro cara fala, não, você tem que vender o direct response, né? Vender por VSL. Aí você vai lá vender, vai fazer lá o funil de venda direta. Agora não funciona mais, agora é o funil de lançamento pago. Cara, quem está na base fica perdido, que já não sabe mais para onde ir. Eu não sei se você se sente perdido, coloca no chat para a gente para saber se você se sente perdido com isso também, que de tanta coisa que estão falando você já não sabe mais para onde ir. E ainda mais para gravar a situação, ainda mais, agora é um monte de IA que faz tudo isso que a galera fala para você fazer. E aí, para mim, piorou, porque você sai para fazer isso no Cloud Code, aí você sai para depois no Chat GPT, depois vai para o Grok, vai para o Gemini, e aí a outra lança uma nova versão, você já volta tudo de novo. Então, mais importante do que isso é você ter direcionamento e entender para o caminho que você está seguindo. Eu tenho um método que eu vou te mostrar, um mapa exatamente para isso. Deixa eu voltar lá no funil do Pedro Sobral, acho que ele está pedindo para fazer uma pesquisa. Para quem chegou depois, eu estou usando o agente Stalker aqui, a gente está mapeando o funil do Pedro Sobral. Ele está lá buscando os funis. Já achou aqui, ó, protocolo 30K inscrições. Então, essa armadilha do operacional realmente ela pode atrapalhar, né? E o mais importante do que você pode fazer é seguir o seu rumo no caminho certo, e você tem que entender que existe uma forma de você escalar que é mais tranquila e menos um processo que vai te deixar ali com burnout, né? Eu tive burnout, não fui diagnosticado com médico, mas um dia eu fui numa palestra, aí a menina começou a falar que ela tinha burnout, começou a falar dos sintomas que ela tinha, eu falei, caramba, eu acho que eu tenho esse negócio aí. Porque como ela tinha minha agência, eu tinha uns 12, 15 clientes, cara, eu ficava doido para viver a vida para esses caras aí, para esses clientes, dava resultado, e aí toda vez que eu tentava escalar, colocar na mão de alguém, o negócio travava, e aí eu voltava para minha mão e eu não saía disso. Cara, tinha um momento que eu não queria ter mais cliente, pra vocês terem uma ideia. Mas enfim, isso já passou, e hoje você não precisa mais estar tão preso no operacional assim, e nem ser técnico, né, para você dominar uma escala do seu negócio, ou criar sua mentoria. Por que essa maior mentira que você precisa ficar no operacional preso? Porque hoje você saber dominar o processo e passar para o Cloud Code da maneira certa, ele vai executar boa parte desse processo, virou praticamente um marketing de conversa que você pede para o Cloud, ele vai lá e executa. E aí depois você só vai otimizando e vai automatizando aquilo que você precisa. Ao longo desse caminho, eu acabei criando um funil que eu chamo funil de recorrência, onde a gente desenha um Canva, mapeia 3 esquadrões dentro do marketing comercial para que você toque e faça com que ele possa acontecer. Esse Canva, ele é baseado também naquele método que eu falei do Delintpin. Deixa eu só trazer aqui para vocês qual que é o Canvas. Então, esse aqui é o desenho do Canva. Tá? O que é esse Canva? Vocês estão comigo aí, gente? Dá um joinha se vocês estão comigo. Só para eu saber, coloca no chat aí. Estou aqui. Saber que eu tô acompanhado aí. Às vezes eu saio da tela, então é importante saber. Legal. Então, saber que vocês estão comigo aqui já ajuda e dá uma motivação para a gente continuar. O que é esse Canva? Ele é mais importante do que você saber sobre cloud ou qualquer outra coisa. Isso aqui, eu vou só diminuir o zoom aqui um pouquinho, é vocês entenderem o que funciona dentro de um negócio. Qualquer tipo de negócio de infoproduto, recorrência, é você saber mapear esse processo aqui e saber qual momento que você vai atuar em cada um deles. Eu vou explicar por cima, só para vocês terem uma ideia. Então, todo aluno, todo mentorado, todo cliente, eu desenho esse Canva. Eu estou trazendo aqui para vocês praticamente o meu próprio Canva. Tem algumas modificações aqui, mas isso aqui já serve para ilustrar. Primeira coisa, você tem que ter o personagem atrativo do negócio. E esse personagem tem que ser você ou aquele seu expert que você atende. Depois definir o público desse cliente, né, principalmente o público, e quais são as dores, todo aquele mapeamento do que você conhece. Depois a bill, que é a promessa desse cliente, e depois definir os canais de distribuição. Essa parte aqui, ó, da bill e a promessa, cara, antes a gente ficava se matando de fazer esse mapeamento, né, entender. E uma coisa que eu aprendi dentro do marketing ao longo desses anos, cara, dificilmente você vai criar uma oferta do zero, uma oferta mirabolante, aquela big idea, né, que o pessoal fala dentro do marketing, dificilmente você vai fazer isso. E hoje, cara, o que eu estou mostrando com o Stalker aqui, é o que vai mudar o jogo para vocês. Por quê? Porque essa pesquisa eu estou fazendo, lógico que eu peguei um aleatório aqui, né, peguei o Pedro Sobral, não que ele seja aleatório, mas a escolha foi aleatória. Mas aqui eu consigo mapear todo o processo do Pedro. Qual que é a promessa dele, qual que é a build, qual que é o funil, quais são os criativos que ele utiliza. Cara, tá tudo mapeado bonitinho, vocês vão ver depois esse arquivo trazendo tudo do Pedro Sobral. Então, mapeamento de oferta, de promessa, você já não precisa gastar tanto tempo assim. Cara, você já consegue fazer desde que você tenha um agente que te ajude com isso. Cara, é difícil desenvolver esse agente? Não é difícil, tem algum mapeamento para isso acontecer.
Mas o mais importante disso tudo é você entender que esse agente é o que vai te trazer alguma base. Eu posso usar esse agente para pesquisar um player lá dos Estados Unidos, ele não tem fronteira. Então eu posso pegar o Instagram do Hormose, por exemplo, e entender quais são os funis que ele está usando, a promessa. Então isso já mata praticamente toda essa parada aqui, e depois disso você começa a modelar esse cara por esse ângulo, pelo ângulo da pesquisa do cara que você quer seguir ali mais ou menos dentro do nicho dele. Eu criei aqui 3 front-ends, tá? O agente Stalker, o esquadrão Meta Ads e o esquadrão Google Ads. Então são 3 agentes, 3 low tickets. Eu vou compartilhar aqui um com você, ó, que é o agente Stalker. Então esse aqui eu criei com o Cloud Code, que é o agente que está em execução ali. Criei a página de venda, fiz todo o mapeamento para quem que é, como que funciona, para o público, a página. Estou compartilhando aqui com vocês todo o processo de criação. Cara, quanto tempo eu levei para fazer essa página? Essa página não demorou 40 minutos para ficar pronta, tá? Tem alguns detalhes que a gente vai acabar trabalhando mais em cima, mas, ó, cara, uma baita página. Eu tenho um resultado que o agente gera aqui, que vocês vão ver. E depois aqui, quem é o mentor, depoimento de quem já foi meu aluno e o valor do agente Stalker. Já está tudo aqui. Cara, eu preciso contratar uma agência para fazer isso hoje? Não. Eu preciso dominar copy e página para fazer isso? Não. Mas eu já consegui criar meu front-end. Qual que é o momento de eu lançar esse front-end? Aí que muda o jogo, você entender qual que é o momento. Porque funil de vendas, ao contrário que a galera prega aí, funil de low ticket, funil de high ticket, funil de lançamento pago, funil de direct response, funil de, sei lá, tem 300 mil funis. O mais importante é você entender o seu momento. Não é o momento que você, ou do que a galera tá falando por aí, é você entender o seu momento. Então, primeiro você mapeia o seu processo. O meu processo hoje, ele se divide em 2 etapas. Ou é mentoria, ou é o Done for You, que é eu faço o trabalho por você. Então, é uma consultoria que eu executo algumas coisas, ou é mentoria. Essa mentoria pode ser em grupo ou individual. Então, eu tenho o meu high ticket aqui. O meu middle ticket é uma mentoria em grupo. Então, produto do meio. E aqui é o low ticket, para que eu possa vender esse produto para a galera começar a me conhecer, começar a me ajudar a pagar o tráfego e dentre outras coisas. Se você olhar mais a fundo, você vai ver que é um funil de proximidade. Quanto mais próximo do personagem atrativo, quanto mais próximo do expert, mais o produto fica caro. E aí, isso é o normal de que todo mundo já ensina no marketing. Eu acredito que vocês já viram isso de uma certa maneira, talvez não dessa forma, só que mais ou menos com esse contexto. E o que é mais importante? Eu construí uma base aqui, que aí foi quando eu mapeei o processo do Russell Brunson, né, o método dele, que é você trabalhar com uma assinatura por trás de tudo isso. Então, todos os produtos que você criar na sua mentoria, no seu infoproduto, você tentar criar algo que vai virar uma assinatura. E mais do que isso, que não seja só uma assinatura de uma maneira simples e genérica, seja uma assinatura que tenha relevância na sua entrega. Por quê? Porque todo funil do meu cliente, ou do meu aluno, ou do meu mentorado, ele acaba caindo na minha plataforma, na CRM Funnels, onde aqui dentro eu tenho tudo mapeado. Então, se eu entrar aqui na minha plataforma, eu tenho tudo mapeado a jornada do cliente da parte comercial, que é CRM, e-mail marketing, o marketing está integrado aqui, as automações. Então, isso aqui, ó, ele caiu na tela daquele cliente que eu te falei lá eu falei para vocês aqui de construtora. Deixa eu mostrar para vocês, só para vocês, antes de eu mudar a tela. Aqui está tudo mapeado. Então, a jornada do funil que eu criei para o cliente no funil de quiz, ele já cai aqui no CRM. Aqui dentro, o cliente já recebe vou abrir a ficha dele aqui, ó. O cliente ele já recebe os dados com o faturamento desse cara, que ele já extraiu do quiz. Ele já tem aqui dentro de notas a resposta que esse cara deu no quiz, ó. Ele mora de aluguel, ele mora com a companheira, o quanto que ele paga de aluguel, qual que é a renda, tudo está aqui já mapeado. Então, quando eu entrego minha consultoria para o cliente, eu não entrego simplesmente a consultoria. Eu vou lá e entrego todo o meu funil. Por quê? Aqui dentro tem já 3 operadores trabalhando, são 2 de atendimento e um corretor, fora a equipe que está por trás colhendo esses resultados. Se eu pegar o meu funil, também está tudo mapeado. Eu consigo quem virou lead, quem caiu no grupo, já quando a pessoa clica no grupo, quem entrou no webinar, quem não entrou, quem está no follow-up de fechamento para o meu programa, e tudo aqui está criado com automações. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a juntar a entrega de um processo que é simplesmente um funil, que o cara poderia amanhã ele cancelar comigo, como tanto na consultoria, qualquer outro processo, mentoria, outras coisas, para ele passar para um método onde ele vai estar dentro de um contexto, né, de uma entrega mais elaborada, lógico que gera muito mais resultado também para o cliente, e aí ele não tem interesse de sair do ecossistema que foi criado. Então, eu tenho todo um contexto aqui, ó, de automações, quando o cara entrou no webinar, qual que é o comportamento que ele vai ter, se ele comprou o ticket, o que acontece com ele, olha que legal. Deixa eu trazer aqui de novo o Canva. Então, onde que eu estou hoje dentro desse mecanismo? Tudo é um mapeio. Então, eu estou aqui, ó, no esquadrão, né? Fugiu aqui, ó, deu um branco. Na mentoria, no esquadrão do Cloud Code. Essa aula que vocês estão participando. Então, quando você clica aqui, você cai dentro do meu CRM, cai nas automações de WhatsApp, está tudo já mapeado. O outro funil do agente Stalker, quando você compra, eu estou mapeando outro funil. Qual que é o outro funil? Cara, eu já vendi o low ticket, o cara vai cair lá na minha aula do low ticket. Dentro da aula, ele vai ter um seeding lá para ele ir para a mentoria, lógico. Mas mais do que isso, quando ele tem a compra aprovada, ele já ganha o ingresso para participar da aula ao vivo, que é a mesma aula que é o mesmo grupo que vocês estão participando. Então aqui eu já criei um outro caminho, que se eu olhar aqui no funil de recorrência,
Eu estou trazendo ele do front-end para cá. Aqui eu posso também, lá dentro do treinamento, já dar alguns benefícios para ele já construir aqui dentro da plataforma. Automaticamente, alguns desses alunos vão passar aqui para o back-end, vão passar para uma consultoria individual, vão passar para uma mentoria, talvez individual, algum outro programa que eu vou ter. Qual que é o mais importante de tudo? Vocês entenderem que existe um contexto a ser construído. Não se constrói uma mentoria hoje em dia, ainda mais como está ficando o marketing, está ficando cada vez mais caro, com menos relevância, né? O tempo de atenção dos clientes, até você provar que você tem uma alta relevância, cara, muda o jogo quando você tem um ecossistema. Mais importante, cada funil desse, cada etapa desse funil, front-end, middle-end ou back-end, você tem um tipo de funil que você pode aplicar para vender. O low-ticket é mais fácil, né? Além do low-ticket, no front-end, você pode ter as iscas gratuitas. Aqui é um e-book, alguma skill, alguma coisa assim. No middle-end, é oferta direta, você pode ter um produto ali de 697, 997, 1.500, até mais ou menos esse valor, você consegue vender direto. E aqui também você pode ter um front-end de ticket intermediário de 297, que aí é funil com VSL. Mais importante disso tudo, qual que eu começo? Essa talvez seja a grande pergunta. Você também tem essa dúvida? Coloca no chat aí se você também tem essa dúvida. Para qual que eu começo? Qual que eu dou maior relevância, maior importância? Onde eu coloco o meu esforço? Isso que faz grande diferença na hora de você realmente dar certo com funil ou dar certo com mentoria. Então, se você está comigo aí, coloca um joinha se você está entendendo, para eu saber se está tudo bem. E mais do que isso, se você tiver alguma dúvida, coloca no chat também, que eu vou respondendo ao longo do caminho aqui para vocês. Vou dar uma paradinha. Ó, o Celta colocou, o webinar sempre funcionou, vende desde sempre, só aplicar. Cara, faz sentido. É um dos melhores funis para quem quer começar, tá? Passa por alguns desafios, tá? Principalmente quando você faz ao vivo, que é o nosso caso aqui que eu estou fazendo hoje. Volume de pessoas, capacidade de investimento, retenção. Mas, cara, tem que fazer. Sempre tem que fazer, até ficar cada vez melhor. Né? E aí você vai mostrando as conversões. Tudo bem até aqui, gente? Conseguiram entender o Canva? Coloca um joinha quem entendeu. Se tem alguma dúvida sobre o Canva, sobre esse mapeamento, me traz aqui que eu já compartilho. Legal. Vocês já tinham visto desenhado o Canva para vocês? Alguém já tinha mostrado isso aí dessa forma para vocês? Bom, vamos seguir. Vamos ver como está o agente Stalker lá, que é o cara que está trabalhando lá. Enquanto a gente está na aula, tem alguém trabalhando, né? Olha o agente funcionando ali, ó. Nem vou olhar que ele está mapeando aqui, depois a gente vai ver. Qual que é o resultado final aqui que vocês têm que esperar? Ele vai trazer um swipe file com todos os criativos do Pedro Sobral, com toda a agenda dele lá, o funil, tudo que ele cria é para sair dessa forma. Cara, como que funciona no geral essa parte de construção de oferta? Funciona muito você definir esse empilhamento de oferta. Qual que é o meu low ticket? Qual que é o valor que eu vou trabalhar com o meu low ticket? Qual que é a minha mentoria? Qual que é o meu infoproduto, meu high ticket? Eu vou criar um produto de Done for You, né? O Done for You, basicamente, né, trazendo para o português, existem três tipos de produtos, né? Eu ensino você a fazer, aí você vai lá e faz. Eu faço com você e eu faço por você. Que é mais ou menos aquela escada que a gente está falando. O degrau 1, você aprende, você estuda e você se vira. O degrau 2, eu te ajudo, eu te dou o direcionamento e você vai lá e faz. E eu faço por você, ou te dou uma mentoria individual que eu posso fazer por você, ou até mesmo você pode ter um produto de recorrência, recorrência não, né, um mastermind, algum produto mais caro para você participar já de um ecossistema. E sempre a base tem que ser uma recorrência. Independente daquilo que você quer vender, entregar, a sua base tem que ser uma recorrência. Por mais que essa recorrência custe R$20, R$30 no mês, olha lá, saiu aqui, ó, já saiu sozinho, nem precisa a gente... Vocês estão vendo a tela aí do Pedro Sobral? Boa, vamos... Nem precisou ir lá, ele já trouxe para a gente. Ó, interrompendo o que eu estava falando aqui do Done for You, do serviço, vou aproveitar o gancho aqui do Pedro Sobral. Cadê ele? Sobral. O ruim de trabalhar com muita janela é isso, né? Deixa eu pegar aqui. Cadê o Pedro? Deixa eu parar o compartilhamento, para eu achar ele de novo aqui, que ele fugiu. Gente, vocês estão comigo? Tem alguma pergunta? Coloca aí no chat aí para a gente debater, né? Aproveitar hoje, a sexta-feira, a gente segue mais à vontade, né? Cadê o Pedro? Achei. Peraí, compartilhar de novo. Cara, depois... Outro dia eu tava mapeando um cara, ele tava numa call comigo, eu falei, vou mapear seu funil. Ele falou, sério? Eu falei, vou dar o Instagram aí. Eu entreguei todo o funil dele, ele falou, cara, surreal. Ó, ele mapeou aqui 1.336 anúncios, 399 anúncios ativos, eu já fui logo no cara no bicho bruto, né? Cara, 300 e 400 anúncios ativos é surreal. Ó, 5 páginas, a escada de valor dele lá, 29,44, 281 anúncios nos últimos dias. Aí ele faz uma leitura rápida, eu não vou entrar em detalhe para a gente não tomar tanto tempo, tá? Mas o que ele mostra aqui, ó? Existe um anúncio escalado que está 381 dias no ar, 105 dias no ar. Cara, ó, o barbudo lá, cara, eu gosto dele demais. Não sou aluno dele, mas eu gosto do cara demais, eu admiro. Cara, todos os anúncios do cara, ele faz o que fala, né? Olha o quanto criativo, tá doido. Cara, eu quero ver esse criativo no ar, o que eu faço? Se eu clicar aqui, ele já abre a biblioteca de anúncios lá do Pedro. Ele já vai abrir e trazer o criativo aqui para a gente olhar o vídeo sendo executado.
tá? Então, deixa eu compartilhar outra aqui. Acho que parou de compartilhar, né? Bom, vamos voltar no Stalker só para ver mais um detalhe e a gente já segue. Então, aqui, ó, além dessa parte do fundo, aqui tem muito anúncio, cara. Tá doido, já pegou. Aqui, cheguei. Aqui ele está mapeando quais são as páginas dele, tá? Então, eu tenho com a página qual que é o produto topo de funil, e aqui, ó, isso aqui que eu acho muito massa, ó. Ele traz o anúncio para qual landing page que ele está enviando, para qual checkout, a página de remarketing. Se eu clicar aqui, ó, ele vai carregar a landing page do Sobral, do produto dele. Olha que bacana. Cara, é surreal. Então, se eu como que eu faço para ir mais além disso aqui? Eu tenho todo um mapeamento aqui, todo o produto dele aqui mapeado, né? Todos os produtos, mais do que isso, né? O funil dele, o que ele testou, que ele matou. Cara, o que você pode modelar? Isso aqui, ó, top demais. O que você vende? Onde você vende, né? Ó, evento é sua máquina, tal, tal, tal. Depois, se vocês quiserem, me pede lá que eu mando para vocês esse link aqui para vocês analisarem o funil dele. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Antes, a gente precisava de muita pesquisa para chegar num resultado desse, muito tempo. Como que eu poderia evoluir esse processo do Pedro Sobral, ou qualquer outro player que eu queira modelar ali e fazer um funil parecido com o cara? Dali eu poderia pegar essa página que ele está fazendo, entregar para um outro agente, o agente vai lá, desenvolve a página e vai construindo. Você não precisa mais se matar de aprender conteúdo, de ficar estudando centenas e centenas de horas de aula para aprender a fazer uma página. Aí depois você precisa aprender a fazer um anúncio. Aí depois você precisa fazer remarketing. Aí do remarketing você precisa fazer traqueamento avançado. É surreal, cara, é surreal. Hoje, você precisa aprender o que pedir. Mudou totalmente o jogo. O que eu preciso entender? Eu preciso entender o que eu peço para saber qual resultado que eu vou tirar. Porque se você não entende esse mapeamento do que você precisa, do que você precisa pedir, depois, na prática, a IA ela acaba querendo te agradar. Não sei se vocês já perceberam esse padrão, que ela começa a querer te agradar. Aí, quando ela começa a querer te agradar, ela vai te levar para qualquer caminho. Ela vai te levar para um caminho que você nem faz ideia e você começa a viajar junto, achando que está tudo certo. Então, o direcionamento sempre vai ser importante. Então, o exemplo que eu trouxe para vocês é justamente isso. Vocês entenderem que funil de vendas, ele não é o que a galera está prometendo toda hora. Eu mapeei outro player do mercado, ele estava falando de um negócio, outro dia já mudou da água para o vinho, cara. Tem um cara que é de emagrecimento, eu não vou lembrar o nome dele agora, era um cara que defendia jejum intermitente. Ele era bem conhecido, vendeu pra caramba. Do nada, eu passei uns 2 anos sem acompanhar esse cara, fui ver, o cara já tá metendo pau no jejum intermitente. Falei, cara, que sentido que o cara doido é esse, cara? Como que ele muda assim da água pro vinho? Mas é o que acontece no geral. Então, o que eu quero trazer para vocês, se você montar os seus esquadrões de posicionamento baseado no Canva, desenhar seu marketing, seu comercial, e depois trabalhar sua retenção, é o que vai fazer o jogo girar. Além disso, se eu voltar aqui no Canva e respondendo a pergunta para vocês, qual que é o funil que eu devo começar? E por que eu falo que o funil é momento? Eu quero deixar uma coisa bem clara. Se você quer escalar muito rápido, com mais lucro, vai trabalhar os dois funis aqui, o middle end e o high ticket. E se você tem pouca verba, aí você vai direto para trabalhar o high ticket, para que ela te dê verba, te dê uma lucratividade maior. Por que você faz isso? Cara, não faz sentido nenhum. Por exemplo, eu tenho R$50 por dia para fazer anúncio. Eu tenho R$100 por dia para fazer anúncio. Eu vou ficar validando aqui um produto de low ticket, que pode ser que eu gaste R$200 para vender esse produto 67, e quando ele retorna, não é uma garantia que esse aluno que comprou aqui, porque não está validado, não é uma garantia que ele vai dar o próximo passo. Então, você já sempre trabalha naquele produto que é mais lucrativo, de 997 para 667 para cima, aí depende de cada um. Mas 667 para cima, um produto de 2.000, 3.000, 5.000. Cara, porque quando você fecha esse cliente, você começa a mudar o seu jogo. E mais do que isso, com pouca verba você consegue validar se você está falando com o público certo. Se você traz um cara para o front-end aqui, vende para 3 lá por acaso, que nem é do segmento, você está. Aí você começa a escalar isso aqui, você está escalando para o público errado. E aí ninguém vai para o próximo passo, ninguém vai para o próximo passo. O que está acontecendo? Até você descobrir isso, você gastou uma grana, não retornou todo o dinheiro e você queimou toda aquela gordura que você tinha para testar. Quando você traz para o back-end aqui, para o high ticket, cara, o jogo muda. Como que eu posso construir um funil de back-end aqui? Pode ser por webinar, você constrói um webinar, atrai a pessoa para o webinar e convida para fazer uma aplicação para o seu high ticket. Pode ser para um funil de aquecimento aqui, que é uma aula grátis, e você dá essa aula grátis e convida o cara para um formulário de aplicação. Por exemplo, nos Estados Unidos eu tenho um funil que roda por aplicação. Aí o cara chega, a proposta é trocar as agências por agente, ele vai responder todas as aplicações aqui, qual a região que ele é, quanto que ele fatura, tal. Vou adiantar aqui só para vocês verem. Aí, eu não estou compartilhando a guia, né? Vou voltar aqui. Estou falando e não estou mostrando. Então, o cara ele passa por um anúncio, ele cai num vídeo, depois ele cai numa aplicação. Qual a região que ele é, se ele é de Portugal, Estados Unidos, Europa, qual que ele quer trocar, adicionar o agente por IA, coloca o nome funil, já era. Esse cara já está dentro do meu funil aqui para fazer uma sessão estratégica. Então, o funil ele é momento. Isso que é mais importante, que eu quero que vocês entendam. O funil é momento. E é o seu momento, não é o momento do guru, que ele está gritando lá na internet, você é obrigado a seguir esse cara, né? Fala, cara, eu quero fazer meu funil de low ticket. Aí você está fazendo funil de low ticket,
daqui a pouco você para e vai fazer um funil de webinar, de lançamento pago. Cara, vira uma salada que depois você nem sabe mais onde você está. Então, o mais importante de tudo é você seguir esse rumo. Tudo bem, gente? Tá comigo? Dá um joinha aí para a gente seguir. E aí eu quero passar mais algumas coisas em relação à estrutura dos agentes. Então, primeira coisa, vou retomando aqui, ó, trabalhar posicionamento e depois o funil de recorrência. Posicionamento é para que você seja mais certeiro com a sua base. Com essa base, você vai mapear todo o processo. Um dos melhores funis para você trabalhar com posicionamento é o funil de webinar. Pelo menos esse tempo que a gente está passando aqui, eu estou saindo, né, de um extremo desconhecido para vocês, para alguém que tem um conteúdo que possa ser relevante, e para alguns ainda, talvez não todos, queiram fazer parte de um próximo passo. Então, definir promessa no seu processo, cara, é muito importante. Eu vejo muita gente com um produto muito bom que não tem uma promessa que trabalha dentro desses 3 nichos aqui, ó. Dinheiro, saúde e relacionamento. Dinheiro, saúde e relacionamento. Às vezes o cara quer... Dá um exemplo. Tem um curso que eu ensino a pessoa a fazer crochê. Cara, quantas pessoas querem fazer crochê? Assim, tem muita pessoa que faz, vende. Mas se eu transformar esse curso num curso de uma profissão de vender crochê, ele tem muito mais apelo emocional do que só fazer o crochê. Você já pega a pessoa que já gosta de crochê e mostra para ela que existe uma profissão. Você trouxe a oferta dessa pessoa para dentro de um dos 3 nichos, entendeu? Então, sempre trabalhar em cima disso. Ganhar dinheiro, economizar dinheiro, ganhar tempo, economizar tempo, que aí está mais ou menos ali baseado no ganho de vida, né? Saúde e relacionamento, né? Trazer a pessoa, tem aqueles no post que ficava lá, traga a pessoa de volta em 7 dias, né? E a galera a gente ligava lá para cartomante lá para trazer de volta. Então, você, para desenhar o Canva, eu já mostrei para vocês, eu vou pular essa parte aqui. Os esquadrões, eu vou mostrar uma estrutura de esquadrão para vocês entenderem também. E o mais importante que isso, é vocês construírem essa máquina que vende sozinha, dependendo do ticket, tá? Dependendo do ticket, ela não vai vender 100% sozinha. Ela vai começar a construir, rodar sozinha, fazer as automações funcionarem, e a partir do momento que ela te traz o lead, já ali qualificado, você vai ter que entrar para efetuar a venda. Isso depende de ticket, tá? Então, muita gente terceiriza, né, esse processo porque não tinha um esquadrão, não sabia como estruturar esse esquadrão de marketing, e aí acabava terceirizando, e aí caiu num fluxo que o dono da agência, o cara que é bom mesmo, ele não consegue atender todo mundo, e aí ele ficava passando para estagiário, e a sua empresa, o expert, sempre estava ali na mão de um estagiário, sem que você saísse com um resultado satisfatório. E hoje o que você precisa é saber dirigir o cloud, você dirige o processo e ele executa. Esse é o mais importante. Então, quando você tem essa máquina ponta a ponta rodando, você consegue fazer o tráfego pago, fazer as páginas de captura, fazer a parte de leitura das conversas, saber se existe sinal de compra ou não, mapear, espiar o processo, hackear o processo, que é o agente stalker, por exemplo, ter agente de conversa que faz pré-vendas, pós-vendas, o que você quiser, e trabalhar em cima da retenção. Eu vou, antes de continuar aqui, só vou mostrar mais um detalhe de agentes, e depois eu vou mostrar aquele funil que eu fiquei devendo para vocês. Estão comigo aí, gente? Dá um joinha aí, saber se vocês estão comigo. Boa, tomar uma água. Tá indo muito rápido, tá confuso? Coloca no chat aí, que aí eu quero saber. De repente eu desacelero. Ah, beleza, obrigado pelo retorno, Celton, Homero. Show de bola, o Gui também. Valeu, gente. Vamos seguir aí o Brian. Então vamos lá. O que acontece? Para estruturar o cloud, deixa eu compartilhar a tela aqui do cloud. Vou tirar algumas coisas aqui antes. Compartilhar a tela aqui com vocês. Vou voltar lá no cloud, tá? Olha que legal. Aqui a gente estava fazendo. Ah, pulou aqui. Deixa eu. Tá na tela do cloud aí, né? Beleza. Vamos lá. O que a gente está fazendo aqui? A gente está trabalhando em cima do Pedro Sobral, né, lá do Agente Stalker. Mas eu tenho outros funis, outras coisas que eu estou trabalhando ao mesmo tempo. Então, dentro do cloud, eu trabalho com o modo código. Não sei se vocês sabem toda a diferença do cloud ou não. Existe o modo desktop, que você instala o aplicativo. Existe o modo plugin lá do Google Chrome. E existe o modo código. Eu utilizo uma plataforma, ela chama VS Code. Tá? Essa plataforma que está instalada aqui. Aqui eu vou mapear todos os meus clientes. Então, para cada cliente que eu tenho, eu instalo uma pasta, eu crio uma pasta e rodo o cloud dentro dessa pasta. Cara, parece besta, mas eu demorei algum tempo para entender como que funcionava atender vários clientes ao mesmo tempo. Ninguém falava disso, é tão óbvio, mas ninguém explicava como que funcionava. Mas, enfim, aqui que é toda a base do processo. Se eu vir aqui, eu uso um mapeamento que chama Open Squad, que é um cara que desenvolveu, ele chama Renato Sassi, está lá no GitHub. Eu achei genial a forma que ele criou a estrutura de agentes, depois a própria Anthropic criou a estrutura de agentes, eu sigo o método dele. Mas se eu falar aqui, ó, Room Mestre, eu vou falar aqui, ó, me mostra a estrutura de agentes. Que é aquele desenho que vocês entraram lá no mapa, lá no começo, né, que era o meu escritório. Então, o que acontece? Eu criei estruturas de agente para dentro do segmento do marketing e dentro do comercial. O que é legal de ver aqui? Eu tenho um cara que responde esse mestre, que é o Nexus, que é o subgerente, né? O mestre, ele é o gerentão.
O Nexus, ele é o subgerente. Eu comecei com o Nexus, depois eu criei um mestre lá para poder mapear cross-clientes, né? Ele lê todos os clientes, além de só mudar de tela. Mas aí o que acontece? Ó, ele vai ler toda a estrutura de agentes, o que eu tenho criado, qual que são os squads, né? Os squads são os esquadrões. E esses esquadrões, o que eles fazem de diferente? Cada esquadrão cuida de uma etapa do processo. Então, eu tenho um esquadrão de copy, um esquadrão de tráfego, eu tenho um esquadrão de infraestrutura, e o mais importante de tudo, quando eu interligo as coisas, então se eu pegar aqui o meu sistema, eu tenho aqui a parte de CRM, por exemplo, eu vou pegar o gancho e já voltar naquele cliente que eu estou devendo mostrar o funil deles para vocês. Então, quando eu pego o cliente dentro do contexto geral, que eu crio as automações, eu pego a API do meu sistema, interligo no cloud e eu começo a fazer eles conversarem entre eles. Então, enquanto está pensando aqui, a gente está pensando ali, eu mostro para vocês. Então, todo o fluxo, todo isso aqui, por exemplo, ó, vieram 574 leads da Meta. Todo esse fluxo ele passa por uma automação. Então, ó, recebeu o formulário do Facebook, direciona para uma pessoa, adiciona uma tag, adiciona a tag do Meta, a origem, tá tudo mapeado aqui, ó, faz uma notificação para a pessoa que vai atender esse cliente. Cara, isso aqui é automação, não é inteligência artificial. Só que toda a construção disso eu faço pela inteligência artificial. Por quê? Porque eu vou linkando uma coisa com a outra, cara. Fica surreal. Eu vou pegar um caso aqui, ó, do cliente dos Estados Unidos, para vocês verem. O cara aqui, pelo nome, vai ser mais fácil. Eu derrubei uma água aqui, ó. Esse cliente também, ele tem toda uma automação. Eu vou pegar aqui uma das automações. Se alguém tem uma pergunta, alguma coisa, notificou aí. Ah, tem uma pessoa para entrar. Bora. Então, uma das automações que eu tenho dentro desse cliente é o cliente preencher o site, ele cria o contato, adiciona uma tag, cria oportunidade no CRM, notifica o cliente que chegou um cliente novo, o cliente novo recebe um SMS, aqui depois ele faz uma separação se esse cara veio do Google, se veio do Google Meu Negócio, de onde que ele veio. E aqui, ó, qual que é o resultado final disso? Esse cara ele cai numa pipeline. Eu tô caindo um pouquinho mais na parte de desenvolvimento técnico aqui, tá? Mas só para vocês entenderem o contexto geral em relação a qual que é a mágica, né? Quando você automatiza e coloca a IA para rodar junto. Eu estou mapeando quantos clientes chegaram, qual foi o canal que esse cara veio, Google Meu Negócio, Google Ads, e outras coisas que eu vou adicionando. Eu criei aqui ó, um SEO Content, que eu gero conteúdo com o IA, com o Cloud, eu gero carrosséis para esse cara aqui. O objetivo desse carrossel especificamente é ele trabalhar, nem é uma parte visual maravilhosa, é a gente trabalhar aqui, ó, conteúdo. Então, todo o carrossel desse cara, ele gera um conteúdo com as palavras-chave do negócio dele, porque vocês sabem, ou não sei se vocês sabem, mas a Meta, o Google está referenciando as postagens da Meta. E aí eu consigo fazer um gerenciamento de conteúdo, trabalhando um SEO a longo prazo ali, lógico que o resultado aqui é mais lento, mas eu já estou trabalhando isso para os clientes. Qual que é o meu trabalho hoje para postar isso aqui para o cara? Eu vou no Cloud e dou um comando, faz os conteúdos desse mês, esse conteúdo ele vem para a janela aqui para o cara aprovar, quando ele aprova ele já posta lá no Instagram, no Google Meu Negócio desse cara, automaticamente. Então, você começa a ter recursos, como seria inteligência artificial, e você começa a fazer coisas que você não fazia. Eu não entregava gestão de conteúdo. Eu entregava simplesmente um funil, ali, trabalhando outras coisas e algumas automações. Quando a gente começa a fazer esses negócios, cara, o negócio ele passa a ficar surreal. Esse funil de low ticket não, desculpa, que eu falei lá do lançamento imobiliário, é um funil de quiz. Vou compartilhar aqui com vocês. Essa é a primeira vez que eu compartilho esse funil, porque essa semana eu vou gravar o estudo de caso deles, e aí já não vai ficar público, né? Então, ó, descubra se você já pode sair do aluguel com Minha Casa Minha Vida. Eu tô saindo do tema mentoria para abrir a visão de vocês, tá? Porque prestação de serviço também é um bom negócio. Então, descubra se você pode sair do aluguel com Minha Casa Minha Vida. Aí a pessoa começa a responder o quiz aqui. Quem já viu o quiz para vender imóvel? Alguém já tinha visto? Eu nunca vi, eu pesquisei depois que eu fiz, cara, porque eu peguei a ideia do funil de quiz para infoproduto mesmo, tá? Como eu já atuo com negócio imobiliário há 5 anos, eu fico buscando funis que podem ser aplicados. Aí o cara vai vir aqui, ó, já apliquei, já fiz, não fiz, continuar. Aí ele não fazia ideia, tal, qual que é a renda. Aqui é a prova social do produto. Se ele topa, se não topa. E aqui é o final da história, né? Alex, vou colocar um teste, senão o pessoal vai ligar lá. Mais um. Ver o resultado do bônus. Olha que louco isso aqui. Cara, você tem 86% de chance de comprar. Ó, você não foi reprovado. Você só nunca teve alguém ao seu lado para fazer dar certo. Cara, por que tá falando que foi reprovado? Porque eu devo ter escolhido a opção, o meu financiamento não foi aprovado, alguma coisa não deu certo. Ele pega o contexto e traz a resposta aqui. Aí depois aqui tem um botão para furar fila. E aqui eu já tenho os dados do produto, algumas coisas que o cara já consegue fazer. Cara, olha que louco. Preenchi aqui. Se eu atualizar aqui, vamos ver se ele já caiu. Às vezes demora um pouco. Estão comigo, gente? Bora? Tá todo mundo aí, né? Todo mundo doido para sextar, né? Vamos sextar não, isso aí deixa para depois. Show de bola.
Bacana. Isso aqui compartilhado ele fica mais lento, né? Ele demora um tempinho, ele vai demorar uns quase 2 minutos para atualizar e cair o lead aqui, porque tem um fluxo rodando por trás. Mas aí vai cair o lead aqui com todas aquelas informações que eu coloquei, e a partir dali o negócio flui, tá? Então, cara, é surreal. O cliente, ó, caiu, viu? Conseguiram ver? Caiu aqui, ó, com os dados que eu preenchi. Oi, notas. Todos os dados preenchidos aqui, obviamente, né? O cliente vai chamar, mas aqui não vai bater porque eu coloquei qualquer telefone. Deixa eu já excluir o lead aqui. Então, o que eu quero passar de visão para vocês em relação a tudo isso? Que é o mais importante do que eu vender um serviço de tráfego pago. Eu vi que tem um rapaz que trabalha com serviço de ads aí, né? O mais importante do que você fazer isso é você vender uma continuidade desse serviço, entregar algo a mais, para que você cobre uma recorrência. Eu cobro o contrato de execução desse trabalho e depois ainda eu cobro a execução, a plataforma. E antes de eu encerrar, ainda vou mostrar para vocês como que eu faço para fazer um criativo e subir um anúncio com IA. Vocês querem ver? Bora? Bem simples o criativo. Não vou entrar em detalhes para imagem, porque senão não vai acabar hoje. Se vocês derem 5 joinhas, tem que aparecer aí, senão eu não vou mostrar, não. Ah, só o Guilherme aí. Pronto, quem foi aí que deu, já agora já era. Agora eu vou mostrar. Então, o que eu quero que vocês entendam? Quando vocês forem construir, deixa eu só parar a apresentação rapidinho, isso aqui é bem importante. Quando vocês forem construir um negócio de vocês, independente se é um low-ticket, se é uma mentoria, se é um aplicativo que está em moda também, a galera ensinar a construir aplicativo, construam algo que vai te dar uma base de recorrência, não construam algo vazio, que é só uma entrega, que depende de um único resultado, porque você não tem constância nisso. Então, tem muita gente, tem muita mentoria top, que gera transformação, que lá no fundo o cara precisa de mais tempo, né, de mais comprovação de resultado, mais comprovação de execução, que é o mais importante. Com o Cloud, hoje você constrói o que você quiser para fazer com que a pessoa siga naquela sua jornada que você tem dentro da sua mentoria. Então, é muito importante você seguir e construir algo que gere uma recorrência, algo que faça com que o cara execute, que confira esse resultado como um todo. Tá bom? Mas vamos seguir, que aí eu quero voltar lá voltar na tela cheia aqui para a gente olhar a estrutura de agente. Então, como que funciona essa estrutura de agentes que eu criei aqui, ó? Ele até desenhou, ele desenhou para mim a hierarquia dos agentes. Ó. Eu tenho o mestre, que é o CEO do negócio, então ele reporta diretamente para o Nexus, e o Nexus é o cara aqui que controla os squads. Então eu tenho os squads aqui, o router, que ele decompõe pedido, nem aparece na prática isso aqui. Isso aqui é como se fosse distribuição de serviço, né? Mas eu tenho aqui ó, o squad de brand, de conteúdo, de ads, de tráfego pago, o squad de landing page e o de infra. O infra é o que eu uso para fazer essas conexões. Além disso que eu mostrei para vocês, eu tenho chama traqueamento avançado. Não sei se vocês já ouviram falar de enviar os dados de conversão para a meta. Eu tenho o squad que ele pega esses dados de conversão de lead, de compra e envia para a meta para aumentar a relevância do produto. Então, tudo isso aqui é construído, lógico, não vai construir tudo do dia para noite, mas todos os squads aqui estão mapeados e criados. Aqui, eu tenho até problema aqui, se eu entrar num detalhe aqui, ele vai falar que um está brigando com o outro e já quer pedir demissão. Mas ele faz uma visão geral, ele tenta corrigir. Às vezes um squad que está executando uma ação automática, a outra não. E outro detalhe importante, dá para fazer tudo funcionar de maneira automática? Cara, dá. Aí você tem que saber aquilo que você quer automatizar ou não, tá? Que é um ponto importante também. Não é porque é um agente de IA que ele vai sair executando tudo sozinho. Você precisa, às vezes, entender aquilo que ele quer que execute sozinho. O que eu estou executando de forma automática hoje? Tráfego eu não executo ainda 100%, eu ainda seguro um pouquinho. O que eu tenho executado de maneira automática é as notificações, eu recebo todo dia leads, quantos leads geraram na minha base, dentro de determinado funil. Então, isso aqui eu rodo. Outra coisa que eu rodo é essas postagens de grupo, envio de webinar, essas notificações, está tudo automatizado. Eu tenho um agente SDR com outro cliente que ele faz pré-qualificação de lead. Então, você vai automatizando algumas coisas. O que é mais legal é que quando você pega o seu negócio, você começa a automatizar as coisas para o seu negócio. Isso que é surreal. Porque aí você começa a usar o cloud para mapear exatamente tudo aquilo que você quer fazer de forma automática. Aquilo que não é automático, cara, deixa rodar, não precisa você se preocupar. Deixa eu ver se ele carrega aqui. Ele travou bem na hora que não era para travar. Ah, tá carregando. Tudo bem, gente? Tá aqui? Todo mundo comigo? Agora eu vou mostrar para vocês o agente de tráfego pago rodando. Não vou, lógico que eu não vou conseguir ensinar vocês a construírem, né? Porque depende de conexão com a meta, com a API ou por MCP. Mas eu vou mostrar como que seria na prática aqui o dia a dia, tá? Ó, esse agente ele já está rodando uma campanha de tráfego pago. Eu estou deixando carregar porque eu estou na guia que eu até estava fazendo algumas coisas. Acho que agora carregou aí para todo mundo. Ele está mostrando qual campanha que tem, qual que é o custo dessa campanha. Eu fiz uma pergunta para ele aqui, né? Qual que é quanto que a gente já rodou hoje, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, me traz o criativo campeão. Esse criativo aqui é especificamente para aquele funil de quiz que eu estava mostrando para vocês, tá? Poderia trazer o do meu funil, mostrar para vocês, mas aqui já está com aquela integração, já está dentro do contexto. E aqui eu consigo criar, pausar um anúncio. E qualquer criativo que eu faça aqui, para mim, às vezes eu testo.
Ó, ele tá buscando lá, qual que é o criativo campeão? 73 leads, 3,81 por lead. E aí ele já abriu aqui, ó. Estão vendo? Olha que, cara, surreal. Veja se você consegue financiar seu AP no Serraria. Dá para fazer com imagem? Dá também, tá? Mas aí você precisa integrar com ferramentas que fazem imagem. Eu vou fazer só o texto. Olha, ele pegou outros aqui já é outro que eu já estava rodando. Aí eu vou falar assim, ó, faz o criativo campeão com o fundo, eu vou fazer aqui um fundo verde, fundo azul. Azul da cor do logo da Meta. Bora. Vamos ver se tem pergunta aqui. Eu vi movimentação. Vamos lá. Ah, pode falar, pode levantar a mão, mano. Sério que não tá compartilhando? Putz, desculpa, gente. Falha a mim. Vou voltar lá, tá? Perderam pouco, né? Foi pouquinho, né? Desculpa. Mas eu tava narrando, não dá pra falar que não tava acontecendo nada, né? Bora, compartilhar a tela aqui com vocês. Então, beleza, ó, eu vou parar o processo aqui, ó. Eu vou parar e fazer de novo. Deixa eu pegar aqui, só vou voltar aqui. Vocês estão vendo uma tela com o criativo. O criativo é esse aqui, tá? Ó. Na verdade, só não tem o logo do iFood aqui, só para não perder muito tempo, tomar o tempo de vocês. É o criativo só texto, que era veja se você consegue sair financiar sua AP no Serraria. Aí eu pedi aqui para ele o criativo campeão, qual que era? Esse aqui. E aí eu pedi para ele construir com fundo azul da cor da Meta. O que ele trouxe foi esse branco que ele abriu. Aí ele já construiu aqui, ó. Saia do aluguel e você consegue financiar sua AP no Serraria. Ele já construiu. Beleza? Até aqui todo mundo comigo. Vocês estão vendo, né? Dá um joinha só para eu confirmar aí. Beleza, beleza. Agora estou falando sozinho, né? Então, beleza. Tá um pouco lento aqui porque tá compartilhado, já tem muita coisa aberta. Agora eu vou falar assim, ó, sobe esse criativo. Opa, escrevi errado, mas ele até entenderia. Criativo com 10 por dia com a campanha tudo igual. Eu falo tudo igual porque ele já tem a campanha, que é uma campanha para uma região, um determinado perfil de público, ele vai pegar, vai copiar essa campanha igual a outra, que é a campanha de quiz. Ele já sabe, né, que é um funil de quiz. Ele já colocou até o nome da versão aqui, ó, quiz V3 azul, ó. Olha que legal. Cara, dá para elaborar isso com vídeo? Dá. Eu acho que o maior gargalo hoje de IA ainda é vídeo, tá? Por mais que tem muita coisa acontecendo com vídeo, eu vejo que o maior gargalo hoje ainda é vídeo. Porque vídeo genérico é fácil de fazer, aqueles influencers lá, o GC, entre outros, mas se você for elaborar muita coisa, ainda é muito caro. Não é que é gargalo, né? O gargalo, na verdade, acaba sendo o valor, né? Ele acaba sendo um impeditivo. Aqui ele está pensando, agora já está subindo aqui, ó. Produto, campanha idêntica com as outras, aí já pega a região, valor por dia, nem falei de valor, falei por valor, eu falei, né? 10 por dia. Qual que é a campanha? Só o fundo com a criação de ativação. Cara, eu fiz uma aula assim, e aí eu criei um com fundo. Qual que era a cor? Sei lá, não lembro a cor. A fundo laranja. Cara, começou a gerar ali dia 2 e pouco. Falei, eu não tiro mais. Toda aula eu vou fazer um criativo novo agora, para testar. Então, daqui a pouco eu volto lá pra gente ver como que ele dá o ok. Deixa eu ver se já vai demorar. Aqui ele demora um pouquinho, porque ele vai fazer. Ah, já subiu já. No ar, campanha ativa. Ó, uma nota de transparência. Eu deixei a promessa em sair do aluguel em vez de financiar a P. Legal. Ele mudou aqui, eu nem prestei atenção na cópia lá que ele fez, mas depois eu dou uma olhada com calma e volto. Então, o que acontece? Ó, existem algumas formas de acontecer o processo do uso da IA, tá? Dos squads. Aqui, ó, nesse caso, quem está se reportando para mim, se você olhar aqui, é o Nexus, tá vendo? Então, provavelmente foi o próprio Nexus que subiu a campanha. Como é uma campanha simples, eu nem entrei em detalhes, pedi para o time de copy fazer, porque a galera fica floreando muito também, eu não gosto disso, eu gosto de ser prático. Então, eu poderia fazer assim, ó, pede para o time de copy detalhar essa copy do anúncio, subir o anúncio, pede para o Pedro Sobral como que eu posso escalar, e aí ele vai te dar todo um mapeamento de escala aqui e assim por diante. Eu consigo mapear o valor da campanha e assim por diante, tá? Tudo que você vai fazer. Qual que é o maior insight que vocês podem pegar aqui? O maior insight que vocês têm que pegar é que hoje, tirando quem já conhece de marketing, de tráfego pago e outras coisas, basicamente você não precisa aprender mais tráfego pago. Se você aprender a dominar o agente, saber o que você pedir, cara, é surreal, ele vai lá e executa, desde que faça as conexões com as plataformas. Então é isso que é o grande poder de você utilizar o cloud para construir todo esse esquadrão de IA que eu mostrei para vocês aqui. Tá certo? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Eu já estou indo para o finalmente aqui. Deixa eu compartilhar isso aqui. Então, essa máquina que eu falei, que é a máquina que a gente roda pronto. Depois você tem a parte de trabalhar a entrega, né, renovação e recorrência. Falei aqui do pilar da escala com vocês, né, de você escalar esse processo, de mapear e fazer essa escala acontecer, que é um ponto muito importante também, porque cada escala que você trabalha, essa escala ela vai te dar uma recorrência, uma base para que você levante ainda mais. E outra coisa, a recorrência ela acaba te dando superpoderes, né, porque você começa a fazer com que
com que a recorrência banque o próximo mês você já não começa do zero, aí você já começa trazendo mais clientes. Mostrei qual que é o poder, né, de pilhar esse esquadrão, montar a base, fazer o marketing comercial, que entra naquela parte CRM, as automações, e depois desenhar a sua retenção. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se você pudesse ter alguém que desenhasse esse funil de recorrência com vocês, pudesse te ajudar vocês a rodar esse esquadrão, e principalmente te ajudasse a construir esse esquadrão de retenção dentro do seu negócio. Você acredita que você poderia chegar aí acima de 50 mil reais por mês? Ou para quem está começando aí chegar a 20, 30 mil, né? Eu não tenho o nível de vocês aí, de quem está em cada jornada. Se você acredita, dá um joinha. Se você acredita que construindo tudo isso, hoje ajudaria vocês a construir esse processo de realmente construir um negócio, pode ser com um negócio do seu infoproduto, talvez da sua mentoria. E mais do que isso, eu quero saber se vocês permitem eu mostrar como que, de repente, vocês podem fazer parte do esquadrão de A, e aí eu precisava do ok de vocês. Tudo bem se eu mostrar? Show. Beleza, já vou seguir. Lembrando que depois, no final, eu vou abrir para perguntas, tá? E aí vocês podem abrir o microfone, o chat, e aí a gente vai interagir aí no final, tá bom? Então, o que eu quero apresentar para vocês é o esquadrão. O que é o esquadrão? É uma mentoria onde eu vou trazer para vocês como que você vai montar o seu esquadrão de A no Cloud Code. Mais do que isso, é uma tribo de mentores e experts que querem parar de terceirizar o seu negócio e construir o seu próprio crescimento e montar a sua própria máquina de marketing, onde você vai ter um trabalho de marketing e também trabalhar sua recorrência em cima disso. Como eu já falei para vocês, né, eu já tenho um tempo aí que eu atuo com isso, então eu acabei criando um esquadrão, sou o CEO da CRM Funnels, mais de 8 anos de experiência dentro do marketing, tecnologia, com automações, e nos resultados gerais aí já passaram de 187 milhões, e agora o meu propósito é ajudar a formar esses mentores. E só que não é um caminho para quem quer atalho rápido, para quem não está disposto a aprender e implementar esses agentes, para quem quer ficar terceirizando tudo e não cuidar dos seus resultados, e para quem não quer assumir o controle da sua própria máquina de vendas. Agora, se você está cansado, de repente pagar caro para a agência e não ter resultado, se você quer trocar seu próprio marketing comercial e ter o controle disso tudo, se você está disposto a montar os 3 esquadrões, montar o canvas do seu funil de recorrência e quer ter uma recorrência previsível, sem precisar virar programador, sem precisar dominar nada de tecnologia avançada, simplesmente saber comandar, isso aqui é para você. E o que você vai receber dentro do esquadrão? Primeiro, você vai receber um curso básico aí do Cloud Code, como você monta os squads e os agentes de A, montar aquela estrutura toda que eu mostrei para vocês. Vai receber o funil de recorrência para você desenhar o seu projeto, e muito mais do que isso, né? Eu vou ajudar você a desenhar também esse projeto. E também vai ter ali contas ilimitadas para você desenhar outros projetos. De repente, você pode transformar esse seu conhecimento adquirido em uma consultoria. Então, você vai ter um funil de recorrência para isso. Vou te ensinar como você cria o seu posicionamento e a sua oferta dentro do seu nicho de uma forma high ticket, para você saber como que você escala mais rápido esse negócio. Montar o esquadrão de retenção e recorrência. Vamos falar muito de funil de vendas. Eu dei alguns exemplos de funil de vendas para vocês. A gente vai falar de diversos de funis. E mais do que isso, dar o direcionamento, né? Qual funil que você vai começar. Vou te ensinar como você cria as automações dentro da CRM Funnels, como que você pode criar o SEO Content, os agentes de conversa. Aqui você pode criar isso para ser publicado, por exemplo, dentro da CRM Funnels ou por fora também, com uma API da Meta você consegue. Como que você cria script e utiliza script de fechamento para fechar produto high ticket. Como que você cria apresentação magnética persuasiva. E vai ganhar os treinamentos Google Ads, que é o esquadrão Google Ads, o esquadrão Meta Ads, vai ganhar o agente Stalker, que é o principal, é a base, né, o início de tudo é o agente Stalker. Vai ganhar o treinamento de traqueamento avançado, onde você envia os dados de conversão para a meta, onde você mapeia os leads, qual criativo que está trazendo o melhor venda, qual criativo está trazendo o melhor cliente. E mais do que isso, você vai fazer parte do esquadrão de mentores. Então, tudo isso é o que faz parte da minha oferta. E, lógico, a gente vai ter os encontros ao vivo semanais. Então, vai ser um encontro por semana, onde você vai poder trazer o seu desafio. E a gente vai passar por uma fase de treinamentos, mais abertura ali para o Hot Seat, para vocês fazerem esse desafio. E, mais do que isso, como é um processo que eu estou retomando, como eu falei para vocês lá no início, né, era para ser um outro tipo de mentoria para donos de negócios locais, mas eu decidi focar no projeto para mentorias. Então, para os 10 primeiros que fecharem e contratarem o treinamento e a mentoria do esquadrão, eu vou fazer uma call individual com cada um de vocês. Por que tem que ser uma call individual? Porque eu quero entender o seu negócio, entender qual é o seu momento, para a gente definir qual dentro do funil de Canvas, a gente desenhando o funil, a gente pode usar o agente Stalker para mapear o seu negócio e a partir dele a gente desenha a sua máquina, né? Começa a criar a sua máquina e aí a partir daí você vai criar junto com o Cloud Code e as conexões. E mais 3 bônus que eu quero entregar para vocês. São 3 meses grátis na plataforma CRM Funnels, uma conta lá no Canvas com projetos ilimitados para você criar. Você vai aprender como que você vai montar todo o seu processo de API com a minha ferramenta, mais o WhatsApp por API. E eu vou ter 2 treinamentos que de repente você pode evoluir para um outro negócio, que é você ter um treinamento como você pode prestar consultoria para negócios, utilizando essa estrutura que eu montei. Dependendo de como você fizer, você pode se tornar um parceiro da CRM Funnels e ganhar 50% da recorrência na revenda lá da plataforma.
e vai ter um bônus como você pode criar um SaaS com a sua marca. Esse SaaS aqui é mais voltado para um SaaS ali um pouco no modelo do que eu construí, ou onde você pode pegar uma base para criar o seu próprio SaaS. Como eu já tinha mostrado para vocês lá no início, esses aqui são alguns resultados de projetos que eu já vendi, já vendo ainda através de recorrência. E esse aqui é os resultados de quem já passou por algumas causas comigo, né? Como aluno do projeto de mentoria, e esse projeto, na verdade, foi um projeto que eu falei que eu participei, que eu fiquei 3 anos. E hoje eu estou construindo o meu próprio projeto, meu próprio mapeamento do processo. E agora eu quero compartilhar um negócio para vocês, principalmente para quem é mentor. Eu tive um tempo que eu estava decidindo como que eu ia seguir com a mentoria tudo, e acabei lendo um livro, né? Isso ao longo do período, chama O Desígnio. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro. E eu sempre fiquei com uma frase, um trecho desse livro na minha cabeça, eu queria compartilhar com vocês. Isso aqui serve mais para você que pensa em ter sua mentoria, instruir alguém a dar um passo a mais na vida, que é o trecho que estava nesse livro. Ele fala assim, ó, sua paciência é um presente para alguém que os outros não tolerariam. Suas palavras motivarão alguém capaz de ver o que você vê. Não importa se os dons que Deus lhe concedeu são habilidades intelectuais, emocionais ou espirituais. Alguém precisa muito de você hoje. Deus o projetou, ninguém mais pode ser como você. Ninguém mais pode fazer o que você faz. Você é diferente de todos, entenda isso, aceite isso. Deus não é um imitador, ele é criador. Você é perfeito e geneticamente preciso para resolver um tipo específico de problema de alguém. Alguém precisa exatamente daquilo que você recebeu de Deus, e alguém está literalmente morrendo emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, aguardando você para socorrer. Alguém que tem ficado acordado durante a noite, orando, para que Deus o envie como um auxílio. Você é a recompensa dessa pessoa. Então, isso serviu para mim na época, para eu entender que eu não poderia ficar guardando esse conhecimento todo que eu tenho para mim, e que eu poderia ajudar muita gente a seguir o caminho para que entregue para outras pessoas aquilo que o dom que você tem para outras pessoas, e construa o seu negócio de verdade que vai transformar a vida das pessoas. E pode ser que esse alguém que está precisando de hoje de um acompanhamento para seguir, pode ser que esse alguém seja você. E muito mais do que isso, pode ser que alguém esteja orando para você entregar o conhecimento que está guardado aí e você não conseguiu atingir essa pessoa ainda. Então, só para retomar, tudo que você vai receber hoje, né, o treinamento do Cloud Coach, o funil de recorrência, o posicionamento e oferta high ticket, o esquadrão, o funil de vendas são os treinamentos do funil de vendas, o treinamento sobre as automações comerciais, o script de fechamento high ticket, a apresentação magnética, o Google Ads com Cloud Code, Meta Ads e o Agente Stalker, a parte de traqueamento e rastreamento avançado, o esquadrão de mentores, que é a nossa comunidade, o encontro semanal ao vivo, a call de onboard individual, isso somente para os 10 primeiros, tá? Então, já estou com algumas pessoas fazendo, e aí ainda tenho algumas vagas. Quando acabar, essa call não vai ter mais esse bônus aqui de call individual. Depois, 3 meses na CRM Funnels, com uma conta no Canvas compartilhada e a possibilidade de ser parceiro na nossa plataforma. Então, hoje, eu não vou fazer falso gatilho de desconto, que era isso, empilhamento sim, né, para vocês entenderem que realmente tem muito valor isso, mas eu não vou cortar bônus, falar, era 5 mil, agora é 1.000. Não, esse é o valor real, onde você pode parcelar isso no cartão de crédito. Só compartilhar o link aqui com vocês. Então, vocês vão cair aqui na plataforma Last Link, tá? Eu vou mandar o link aqui no chat para vocês. Quem for fazer parte, mandei o link aí no chat para vocês, tá? Quem decidir fazer parte agora, como que vai funcionar? Eu vou chamar cada um de vocês que for fechando, para a gente marcar a call individual. Nosso encontro de mentoria, o primeiro encontro vai ser na próxima semana. Nessa próxima semana eu vou passar a data e o horário para vocês. A gente segue com essa data e horário. Eu vou, como é um projeto que eu estou entregando e refazendo ele, porque ele é voltado para consultoria, algumas coisas eu estou regravando. Então a gente vai ser entregue ali junto com vocês. O mais importante disso tudo, esse valor não vai ser dessa forma por esse tempo. Essa mentoria ela vai custar em torno de 3 a 5 mil reais. Vou mudar a oferta, no final não vai ter preço, ela vai ter um convite para uma sessão estratégica para aquela aplicação que eu mostrei para vocês. Então, aproveitem agora, porque praticamente, eu estou dizendo, sendo bem sincero aqui, é praticamente uma mentoria individual. Tá? Por que eu estou fazendo dessa forma? Porque, obviamente, eu quero colher os primeiros cases dentro aqui do meu método, né? Além dos clientes que eu já entrego, que eu tenho cases, mas agora eu quero ter os cases da mentoria do Esquadrão. Então, essa condição é muito especial por conta disso. É uma mentoria que vai custar em torno de 3 mil reais, tá? Se eu pegar só o período de assinatura da plataforma, ela já cobre esse valor, tá bom? Então, aproveite, quem puder. Se alguém tiver alguma questão em relação à parte de valores, se você não quiser colocar no chat aqui, me chama no privado, tá? O meu telefone está lá no grupo, tem o número da automação e o número meu particular, por enquanto está lá. Então, pode me chamar lá no privado que a gente vê o que dá para fazer para vocês. Só para finalizar, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, para a gente abrir aqui já para sessão de tirar dúvidas com vocês. Tá? E antes de eu abrir para dúvidas, eu quero mostrar que vocês têm 3 caminhos agora, né? Primeiro é não fazer nada, de repente continuar preso no operacional, continuar sem lançar o seu produto, sem ter aquela previsibilidade, e de repente ver a galera passar na sua frente na internet. O segundo, de repente, você pode tentar sozinho, pegar essas dicas, mapear o Canva que eu mostrei para vocês aqui, construir o seu processo, torço para que, muito mesmo para que dê certo. E o terceiro é a gente seguir juntos, né? Entrar para o esquadrão, para nossa comunidade, a gente segue o caminho
monta o seu esquadrão, ajuda a montar a sua mentoria e dá o direcionamento justamente para que você consiga ter resultado. Então, se você quer parar de depender de agência, assumir sua própria máquina, se você quer escalar sua mentoria para uma mentoria que vai te gerar potencialmente mais de R$50 mil por mês, e se você está disposto a montar seu esquadrão e dirigir os agentes, a gente consegue te ajudar e colocar essa máquina para rodar. Já, eu coloquei 30, 60 dias, é muito menos que isso, tá? Como eu te falei, as vagas da mentoria individual ali, da primeira call individual, é limitada. Quando bater as 10, eu vou fechar. E o valor também vai mudar. Então, esse é o valor que você consegue entrar agora. E agora já vou abrir aqui para perguntas. Só 2, 3 perguntas que eu já recebo normalmente. Eu preciso programar e ter conhecimento técnico? Não, você não precisa. Você não precisa escrever código, não precisa fazer nada. Quem vai fazer isso por você é o cloud. Você precisa entender o que você precisa pedir. A única coisa mais técnica que a gente vai fazer é conexão lá na Meta, para você conectar no seu cloud, conexão no Google, que também depende um pouquinho mais burocrático, mas fora isso, depois o cloud faz sozinho. Como que eu construo o site? Como que eu hospedo? Para onde que o site vai? Como que eu faço o traqueamento? Cara, é só dar o direcionamento que você vai fazer. Preciso largar minha agência. Para quem já tem mentoria, está com agência, eu preciso largar minha agência, você pode começar em paralelo, tá? É um ponto importante. Funciona para o meu tipo de mentoria? Funciona para qualquer tipo de mentoria, para vender serviço, para vender infoproduto, qualquer tipo de produto funciona. Você vai construir o Canva baseado no seu negócio. Eu nunca usei o cloud na vida, tranquilo. Isso aí a gente mata e faz um passo a passo aí com vocês, tá? O que você precisa? Você precisa validar o método, executar o método e depois colocar o foco nas ferramentas, tá? Só recapitulando a oferta, eu vou deixar aqui na tela para vocês. Agora sim, pode abrir para pergunta, quem quer abrir o microfone ou quer colocar no chat.